Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.2, exercício número 22. Vamos anunciado. Nos problemas 1 a 22, resolva por separação de variáveis as equações diferenciais dadas. dy dx é igual a x vezes y mais 2y menos x menos 2, dividido por x vezes y menos 3 vezes y mais x menos 3. Bom, para resolver essa equação diferencial por separação de variáveis, precisamos aqui fatorar esses polinômios, tanto aqui no numerador quanto no denominador. Então, vamos escrever aqui dy dx igual. Para fatorar, a gente vai colocar o termo do x em evidência aqui. Então, nesse primeiro termo, sobrou y. Nesse termo aqui onde eu tenho x, tirei o x, sobra menos 1. Aí, mais. Aí eu vou colocar aqui os outros dois termos que sobrou, que é o 2y menos 2, eu vou colocar o 2 em evidência. Então, coloquei o 2 em evidência. Nesse termo sobrou o y, nesse termo eu tirei o 2, sobra menos 1. Dividido. Aqui, vou fazer a mesma condição, vou pôr o x em evidência. Nesse primeiro termo onde tem x, nesse termo onde tem x colocando em evidência, sobra 1. Então, fica y mais 1. E aí, vou pegar esses dois termos aqui e vou perceber que o menos 3 está nos dois termos. Então, vou colocar menos 3 em evidência. Nesse termo sobra o y, e nesse termo eu tirei o menos 3, sobra mais 1. Agora, eu posso pôr em evidência esse y menos 1 aqui em cima e esse y mais 1 aqui embaixo. Então, podemos escrever dy dx igual, coloco o y menos 1 em evidência, aí nesse primeiro termo sobra o x, nesse segundo termo sobra o mais 2. Aí dividido, aqui nesse termo eu coloco o y mais 1 em evidência, nesse primeiro termo sobra o x, nesse termo sobra o menos 3. Então a gente tem aí os polinômios fatorados, agora a gente faz a separação de variáveis. Então, tudo que é y passa para cá e tudo que é x permanece. Então, eu vou passar esse y mais 1 multiplicando e esse y menos 1 dividido, que multiplica o dy que está desse lado, igual. Desse lado permanece o x mais 2, dividido aqui pelo x menos 3. E multiplica esse dx que vai passar multiplicando. Agora, para resolver a equação diferencial, já separamos as variáveis. A gente aplica integral de um lado, integral do outro. Para fazer aqui a integração, né, a gente tem um polinômio aqui, divisão de polinômios de mesmo grau, que é grau 1. Então, a gente aplica a divisão do polinômio primeiro. Então, nesse caso aqui, para facilitar, né, a gente separa em duas frações. Não dá, porque é o mesmo grau, a gente tem que fazer aí a divisão para encontrar, fica mais fácil, né? Então, a gente tem lá y mais 1, fazer a divisão aqui, dividido por y menos 1. Então, aqui o termo é 1, a gente vai ter 1 inteiro, 1 vezes y dá y, 1 vezes menos 1 dá menos 1. A gente subtrai aqui, então y menos y vai cortar, mais 1 menos menos 1 dá 2, tá? Então, a gente vai poder reescrever essa fração aqui, né? Como sendo 1 inteiro, tá? Aí aqui o resto é mais 2, então vai ficar mais 2, que é o resto, dividido aqui pelo denominador, que é y menos 1. Tudo isso integral em dy. A mesma coisa a gente vai aplicar aqui para o lado do x, né? Como a gente tem aqui mesmo grau, a gente tem uma função racional, a gente faz a divisão primeiro. Então, a gente vai fazer x mais 2 dividido pelo x menos 3. Aqui o termo do x é 1. Então, a gente coloca 1 aqui para 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 3, menos 3. A gente subtrai aqui para o x sumir. X menos x corta. 2 menos menos 3 fica mais 5. Então, desse lado aqui, a gente vai poder escrever a integral como sendo o termo inteiro, 1, aí o resto, que é mais 5, dividido
pelo denominador x menos 3. Tudo isso integral em dx. Agora, para fazer a integral, né, tanto desse termo quanto desse termo, a gente pode utilizar a regrinha direta, que aqui a gente tem função do primeiro grau, né? Toda vez que a gente tiver uma função do primeiro grau, ou seja, um dx sobre um ax mais b, a integral é o ln do módulo da função do primeiro grau, ou seja, ax mais b dividido pelo valor que acompanha a variável, o a, mais uma constante. Então, a gente pode aplicar essa regra aqui, tanto para essa integral quanto para essa integral. Então, vamos integrar aqui desse lado a integral de 1 em relação a y da y. Aqui, o 2 é constante, a gente copia. Aí a gente vai ter dy sobre y menos 1. A integral vai ser o ln do módulo da função do primeiro grau, y menos 1, dividido pelo valor que acompanha a variável, que nesse caso é 1. Então, não preciso colocar aqui dividido por 1. Aí, tudo isso igual a integral de 1 em relação a dx, que dá x. Esse 5 aqui se torna constante, então eu copio aqui mais 5. Vou fazer a integral de dx sobre x menos 3, que vai cair nesse caso aqui. Então, vai ser o ln do módulo da função do primeiro grau, que é x menos 3, dividido pelo valor que acompanha o x, que aqui também é 1. Então, não preciso colocar dividido por 1. Tá? Mais uma constante. Tá? Esse aqui é o resultado da integral. Para fazer, não dá para explicitar o y aqui. O que a gente pode, a única coisa fazer é jogar esses termos para cá e deixar igual a constante. Dá para isolar, né? Aqui, fazer alguma coisa, se quiser, aí deixar isolado. Vou deixar aqui y menos x. Aí vou colocar todos os termos para esse lado e deixar igualado a constante. Então aqui a gente vai ter mais 2 ln de y menos 1. Passar para cá, menos 5 ln de x, módulo de x menos 3. Tudo isso igual a uma constante. Tá? Aí, esse termo aqui dá para usar propriedades do ln, se quiser juntar eles, né? A gente pode escrever y menos x. Aqui, esse termo 2 pode subir aqui como expoente, então a gente primeiramente pode escrever mais ln de y menos 1 ao quadrado. E aqui esse 5 é a mesma coisa, então menos o ln do módulo de x menos 3 à quinta. Fecha. Isso é igual a constante. E ainda aqui a gente pode usar a propriedade do ln, que o ln de 1a menos o ln de b é o ln de a sobre b. Então a gente pode escrever y menos x, aí mais o ln do módulo de a, que é o y menos 1 ao quadrado, dividido pelo x menos 3 elevado à quinta potência, tudo isso igual a constante. Tá? Se quiser ainda tirar esse termo, dá para jogar esse termo do outro lado, dividindo, aplicar exponencial e assim vai indo. Né? Não sei onde aí o livro não apresenta a resposta para esse exercício, eu vou parar aqui neste termo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!